Mas aonde que entra o sacrifício de Jesus aí para vocês? Porque, por exemplo, quem é cristão entende que aceitando ao sacrifício de Cristo, que foi suficiente para limpar os nossos pecados, e aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós então temos a salvação. E não há esse processo de nós irmos de vida em vida nos aprimorando e redimindo os nossos erros, defeitos, para chegarmos lá. No caso do espírita que crê num processo reencarnatório, qual a importância do que Jesus fez lá na cruz do Calvário para vocês? Para nós espíritas, o sacrifício de Jesus no Calvário não vem a ser os sacrifícios que os demais cristãos dão. Jesus cumpriu a sua missão terrena. E na terra, o seu caminho qual era? Ele, na verdade, ele era um rebelde para a sua época. Então, na sua época, como se castigavam os rebeldes? Na cruz. Como se castigavam os rebeldes na política brasileira? Interrogação. Desapareciam. Só que na época de Cristo não, você era rebelde, o povo era pequenino, então vamos crucificá-lo. Então o sacrifício de Cristo tem apenas como um exemplo de que o homem deve cumprir a sua reencarnação assumindo todas as atitudes humanas a que ele atravessa. Ora, Cristo assumiu uma atitude de coragem, de enfrentar o Velho Testamento, de enfrentar a doutrina judaica. Então, é lógico que isso tem um preço. E o preço que ele pagou foi ser crucificado, porque era o que se fazia na época. Era como se fosse a pena de morte. Exatamente, época, exatamente. Né? E o que acontecia? O que Cristo pregava era exatamente a oposição do que se vivia naquela época. A opulência, ele pregava justiça para todos os homens, né? Quer dizer, há muitas interpretações errôneas do Novo Testamento. Então, por exemplo, Jesus não iria, seria uma coisa absurda, um homem viria, ou esse homem, mesmo que de condições divinas, que nós todos temos a condição divina, só se bem desenvolver. Como é que este homem, sozinho, vai pegar e apagar o pecado da humanidade? Então veja bem, se Cristo veio para pagar os meus pecados, eu posso continuar pecando. Ele já pagou os meus. Não é nesse sentido que o cristianismo vê. Ué, eu posso. Se eu parar de pecar, os meus pecados, que eu já cometi até então, já foram lavados por Cristo. Mas Sim. é claro que tem que haver uma. Se os meus pecados foram lavados por Cristo, isso quer dizer que eu nunca mais preciso pecar, não iria mais pecar. Pelo Só que correto, o homem, não, mas o homem continuamos continua imperfeitos. pecando. Isso. Então você vê que essa sequência não tem muita lógica. Mas há o arrependimento, né? O arrependimento de cada espírito. De cada um de nós. Cada um de nós tem que ter arrependimento das suas próprias, assumir os seus compromissos e arrepender-se das suas condutas erradas. Você sabe o que eu acho interessante? Eu não consigo ver na Bíblia um apoio para a doutrina da reencarnação. Sim. Existe até um texto no livro de Hebreus, que provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo, que diz assim: mas ao homem cabe morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, além da Bíblia não falar, pelo menos claramente, sobre reencarnação, ela diz que o homem só vive uma vez e o que vem depois seria o juízo, ou seja, o julgamento. Se você ler Paulo profundamente todas as suas cartas, não só os hebreus, porque você está citando os hebreus, porque você está querendo contestar, digamos, entre aspas, a lei da reencarnação. Ora, se você ler, você vai ver muitos textos em que ele apoia a ele reencarnação. apoia. Não em termos de reencarnação, porque termos de reencarnação só existe depois do Espiritismo. Uma linguagem simbólica, Sim, você simbólica, diz? ele fala. Você saberia sim. me dizer algum desses textos? Não, eu não sei os textos de imediato, eu não posso te dar, mas eu posso te dar posteriormente. Quando ele fala que o homem morre na carne e renasce em espírito. Na ressurreição. Na ressurreição. Isso, ele mas fala entre, sobre a ressurreição. entre ressurreição e reencarnação há uma grande divergência de interpretação, que é questão até de tradições. Né? Então veja bem, ele não vai ressuscitar, certo? Mas ele vai ter uma espiritualidade. Agora, qual seria a ordem das coisas
se eu apenas largo um corpo, viro um espírito e vou tocar flauta na erraticidade? Qual é a lógica do valor deste espírito para o universo, para a força do universo? Mas é claro que haverá muitas atividades, né? É que a Igreja Católica passou aquela impressão que a pessoa vai passar a vida eterna ali numa nuvem, então, veja bem, tocando uma harpa, mas haverá muitas atividades. O trabalho do espírito após a morte, ou seja, após perder o corpo carnal, perder essa vestimenta grosseira, ele vai para a erraticidade. Na erraticidade, ele vai continuar a ter trabalhos, estudos, tudo que é necessário. E entre esses trabalhos, um deles é a reencarnação. Não só para a punição. Não é a reencarnação, não é só para a punição. Claro, para a evolução. Para aprender novas coisas, para trazer novas coisas, porque o espírito desenvolve uma determinada, na parte científica, até X, daí ele morre e aquilo fica meio parado. Um belo dia, aquilo volta à tona com muito maior força, você vê a ciência progredindo. Que traz conhecimentos já anteriores. E a coisa, hoje nós temos ciência para nós, hoje é um espetáculo, uma maravilha. Com certeza. Como a gente está chegando no tempo final da nossa entrevista, a gente faz umas perguntas, sempre as mesmas perguntas para todos os entrevistados, né? Eu vou fazer duas para ti. No seu conceito, Neuza, aonde você vai estar 1 minuto após a sua morte? Isto eu não posso te dar com precisão, porque eu não sei qual será o meu julgamento lá em cima. Entendeu? Mas estará na erraticidade? De imediato não. 1 minuto após a minha morte, não. Existe há um prazo. tempo para o espírito se desprender do corpo na doutrina espírita? Há um tempo mínimo de meia hora, digamos, até 78, até 3 dias. E a segunda pergunta, você tem Jesus Cristo como seu Salvador? Eu tenho Jesus Cristo como meu exemplo de vida. Seu modelo? Meu modelo. Mas não é seu Senhor e Salvador pessoal? Particularmente como Espírito, não. Olha, eu quero agradecer imensamente. Vamos marcar outra para conversarmos mais. Essa foi muito rápida, mas quero agradecer imensamente a Neuza por essa entrevista. Eu tenho certeza que ela foi importante para vocês, internautas, também. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.